Bom dia, né? Quarto ano, vamos lá, né? Dar início a mais uma semana de conteúdos novos, né? Então, tira o seu livro de português, abra na página 112. Nós vamos falar sobre o adjetivo e o grau do adjetivo. Então, prestem atenção aí. Observe a capa do livro abaixo. O título é O Violino Maravilhoso, né? No título do livro, a palavra maravilhoso caracteriza o substantivo violino. Chamamos a palavra que caracteriza o substantivo de adjetivo. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Exemplos: menina esperta. A menina é um substantivo feminino e está no singular. E esperta é o adjetivo que também está no feminino e também no plural, ou no singular. Professores inteligentes. Professores, substantivo masculino e plural, né, está no plural, e inteligentes, isso também substantivo masculino e também está no plural. Então, adjetivos são o quê? São as qualidades, né, que a gente dá para uma pessoa, um objeto, certo? Então, vamos lá, observe a frase a seguir. Amor verdadeiro é o amor de mãe. A expressão destacada é composta por mais de uma palavra, chamamos de locução adjetiva. É o encontro de duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Conheça algumas locuções adjetivas e o adjetivo correspondente. Então, de mãe, a locução adjetiva é materno. De pai, paterno. Com as mãos, manual. Do campo, campestre. Do céu, celeste. Da região, regional. De boca, bucal. De rei, real. De cristal, é cristalino, né, a locução adjetiva. E com flores, florido ou floral, certo? Aí nós temos também, na página 113, o grau do adjetivo, né? Então, observe a cena. Nós temos 3 meninas, né? Márcia é tão alta quanto Mônica. Bel é mais alta do que Márcia e Mônica. E Márcia e Mônica são menos altas do que Bel. Nas frases acima, os adjetivos estão no grau comparativo, que é de igualdade, que o grau comparativo de igualdade nós temos tão, tanto, quanto. Tão ou tanto quanto. É o grau comparativo de igualdade, né? O grau comparativo de superioridade é mais do que. Mais do que. E o grau comparativo de inferioridade é o menos do que. Certo? Menos do que. Como é que eu vou usar essas palavras? Vamos compreender. Os adjetivos bem, mal, grande e pequeno possuem formas diferentes para o comparativo de superioridade. Exemplo, o adjetivo bom é melhor, comparativo de superioridade, melhor. Mal, pior. Grande, maior e pequeno, menor. Certo? Então, na primeira questão, você vai circular os adjetivos das frases e sublinhar os substantivos aos quais se referem. Então, você vai sublinhar os substantivos, por exemplo, na frase A, Mariana é uma aluna aplicada. Quem é o substantivo? A aluna, né? E aqui que se refere, aplicada. Então, você sublinha a aluna e circula aplicada. Do mesmo jeito, você vai fazer com as outras frases. Na segunda, você vai reescrever as frases, substituindo as locuções adjetivos destacados por um adjetivo correspondente. Letra A. Não é bom ficar exposto à luz do sol por muito tempo. Aí, como é que você vai reescrever essa frase? Dessa forma. Não é bom ficar exposto à luz do sol. Se refere o quê? A luz solar, né? Por muito tempo. E assim você vai fazendo com as outras, né? Página 113, né? Vamos para a página 114.
Você vai colocar o número 1 quando o grau comparativo for de igualdade, o 2 quando ele for de superioridade e o 3 de inferioridade. A primeira diz assim: Luiz é mais astuto que João. Mais que é igualdade, superioridade ou inferioridade? Superioridade. Aí você coloca o número 2. E na quarta questão, você vai observar as cenas e vai completar as frases de acordo com o que se pede, entre parênteses. A primeira diz assim: Sandra é bonita, Shirley. O que está entre parênteses é o grau comparativo de igualdade. Então, grau comparativo de igualdade. Igualdade, tão ou tanto quanto, né? Então, você vai escrever: Sandra é tão bonita quanto Shirley. Aí você vai olhando e vai escrevendo o restante aí. Essa atividade foi no livro de português, mas nós também temos uma atividade no livro de gramática que é falando sobre o gênero do substantivo, que é o masculino e o feminino, né? Lembrando que nós estamos revisando alguns conteúdos de português, né, no livro de gramática, né? Então, isso aqui, masculino e feminino, nós já vimos, que é masculino, um homem, e feminino, a mulher, né? Então, na primeira questão, na página 59, livro de gramática, página 59, você vai escrever o substantivo masculino das palavras e depois você vai procurar eles lá no diagrama embaixo. Segunda, você vai classificar os substantivos em masculino e feminino. Os que forem masculino na primeira coluna e os que forem feminino você vai colocar na segunda coluna. Terceira questão, você vai classificar em masculino e feminino as palavras destacadas do texto. Então, essas palavras que estão mais escurinhas, você vai escrever as que tiverem no masculino no primeiro quadrinho e os que estiverem no segundo ou no feminino, você vai escrever no segundo quadrinho, certo? Página 60. Leia as palavras, escreva o substantivo masculino e preencha a cruzadinha. Então, você vai escrever o masculino e depois vai preencher aqui a cruzadinha. E na última questão, você vai pintar de azul o masculino das palavras e depois vai escrever uma frase com ela, com a resposta dela, tá certo? Pronto, essa é a atividade de hoje de português e gramática. Já já nós teremos a de inglês. Até já!